O nosso assunto de hoje é óptica. Nós vamos falar sobre óptica geométrica. Contudo, ela é dividida em óptica geométrica, óptica fisiológica e óptica física. A óptica geométrica estuda a propagação da luz. A propagação da luz nos diversos meios transparentes. A óptica fisiológica, ela estuda os fenômenos relacionados à visão, os defeitos visuais, como miopia, hipermetropia, que são muito comuns no nosso dia a dia. E a óptica física, ela fala da natureza da luz, a luz como onda e a luz como partícula. Essa óptica física será nosso objeto de estudo logo mais tarde. A luz, ela é caracterizada como onda e partícula ao mesmo tempo. Ela tem um comportamento de onda ao se propagar no vácuo e alguns meios transparentes. Ela é formada por dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si, como vocês estão vendo nessa imagem. Ela também tem um comportamento de partícula, num fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que também será estudado mais tarde. Bom, a luz visível aos nossos olhos, as cores visíveis aos nossos olhos, o famoso VLAVAV, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, essas cores fazem parte de um espectro muito mais amplo, onde você tem as ondas eletromagnéticas. Observem aí que quando você se desloca para a direita, você tem raios infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, onde o comprimento de onda ele vai aumentando e a frequência vai diminuindo. Em cima você tem os comprimentos de onda, embaixo você tem a frequência. A frequência vai diminuindo e o comprimento de onda vai aumentando. Observem na figura central aí. Quando você se desloca para a esquerda, é o inverso. Quando se desloca para a esquerda, você tem a frequência aumentando e o comprimento de onda diminuindo. Observem que nós temos aí os raios gama, né, com a frequência maior do que as outras frequências, que são raios perigosos, raios cósmicos, né? Esses raios gama que vocês podem ver, ouvir lá nos filmes da Marvel. Bom, a luz também é uma onda. Caiu no Enem. Gente, observem aí que uma onda ela tem algumas características. Observem essa figura e vocês vão ver que temos aqui uma onda periódica. Toda onda ela transporta energia sem transportar a matéria. É o que a luz faz. Observem que nessa onda periódica aqui, os pontos superiores são chamados de crista e tem os pontos inferiores chamados de vale. A distância de uma crista para outra subsequente ou de um vale para outro subsequente, nós chamamos de comprimento de onda. Na realidade, o comprimento de onda é definido como a menor distância entre dois pontos em concordância de fase. Tá? Observem essas figuras aqui, que a distância entre esses dois pontos aqui, olha, temos um lambda, um comprimento de onda. A frequência é o número de ondas a cada segundo, o número de oscilações, na realidade, a cada segundo, a cada unidade de tempo. Então, você vai ter a equação fundamental da onda, que é V igual a lambda vezes F, onde lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. V é a velocidade de propagação da onda. Bom, a frequência é o número de oscilações a cada unidade de tempo. Então, para ondas eletromagnéticas que viajam no vácuo com a mesma velocidade, aquelas que têm frequência maior
tem comprimento de onda menor. Vocês viram lá os raios gama, por exemplo, onde a frequência é altíssima e o comprimento de onda é pequeno, extremamente pequeno. A luz, ela se propaga no vácuo. Ao se propagar no vácuo, todas as cores possuem a mesma velocidade. A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 a quinta km por segundo, ou seja, 300 mil km por segundo. Para vocês terem uma ideia, em um segundo, se a luz se encurvasse, ela daria aproximadamente 7 voltas e meia na Terra. Então, essa é a velocidade da luz no vácuo. Todas as cores, todas as ondas eletromagnéticas viajam com essa velocidade no vácuo. 3 vezes 10 a quinta, 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Observem aqui as cores, desde o vermelho embaixo até o violeta lá em cima, que a luz vermelha ela tem um comprimento de onda maior. Observem aí na seta à direita. Ela tem um comprimento de onda maior, porém uma frequência menor. A violeta tem, lá em cima, um comprimento de onda menor, porém uma frequência maior. Ou seja, como eu falei agora há pouco, para a mesma velocidade, pois todas elas no vácuo têm a mesma velocidade, quem tem maior frequência terá menor comprimento de onda e vice-versa. Ok? O lambda e o F são inversamente proporcionais. Observem novamente, observem essa figura à direita logo acima, que a luz azul tem um comprimento de onda menor. Observem como são bem mais próximas. E no canto esquerdo aqui, né, na mesma figura do lado esquerdo, a luz vermelha tem um lambda maior, porém uma frequência menor. Atenção! Quando a luz se propaga em outro meio diferente do vácuo, cada cor tem a sua própria velocidade, sendo a vermelha a mais veloz e a violeta a mais lenta. Já caiu no Enem, tá? Quando a luz atravessa a luz branca, que é composta de todas as cores do espectro visível aos nossos olhos, quando a luz branca atravessa um prisma, observem a figura que cada cor tem um desvio diferente, pois cada uma delas tem uma velocidade diferente. Quando a luz atravessa um outro meio que não o vácuo, cada cor tem a sua própria velocidade, portanto, cada cor vai ter um desvio diferente. Temos aí, então, uma decomposição da luz. A luz branca é decomposta nas suas cores fundamentais. Bom, a relação entre lambda e F é sempre inversa. Como eu falei nesse instante, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Observem nessas figuras acima que as ondas que têm maior frequência são aquelas que têm o comprimento de onda menor. Então, você vai ter essa relação. Maior frequência implica em menor comprimento de onda, assim como menor frequência implica em maior comprimento de onda. As medidas astronômicas, onde você tem ano-luz, muita gente se confunde achando que ano-luz é uma medida de tempo, mas não. Ano-luz é uma medida de distância. Corresponde à distância que a luz percorre em um ano. Observem este cálculo, onde você vai encontrar que a distância que a luz percorre em um ano é aproximadamente 9,45 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, é um número bastante grande, bastante significativo, né? Que é a distância que ela percorre em um ano. Então, a cada distância de 9,45 vezes 10 a 12 quilômetros, nós temos um ano-luz. Observem que, por exemplo, nossa galáxia tem uma extensão, um comprimento de 100 mil anos-luz. Ou seja,
Se você pegar uma nave e essa nave viaja à velocidade da luz, você demoraria, ou essa nave pelo menos demoraria, 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Eu tô passada, chocada. Ok? Então, porque ela tem esse comprimento de 100 mil anos-luz. Então, a distância de uma extremidade à outra é de 100 mil anos-luz. Dentro ainda de medidas astronômicas, nós temos também a unidade astronômica, que é uma unidade usada pelos astrofísicos, que basicamente é a distância da Terra ao Sol. Então, observem que, como essas distâncias cósmicas são muito grandes, é preciso resumir. Então, tomando como base a distância da Terra ao Sol, nós chamamos de unidade astronômica. Lembrando que a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Cientistas detectaram a luz de uma estrela que explodiu há 13 bilhões de anos. Ela passou a ser o objeto astronômico mais distante já observado da Terra. As características dessa explosão de raios gama mostram que as estrelas maciças, que têm quase 2 bilhões e meio de vezes a massa da Terra, se formaram apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. A idade dessa estrela abre espaço para uma era cosmológica que até então não poderia ser observada. Essa viagem no tempo pode ajudar os cientistas a saber mais sobre o que aconteceu nos primórdios do universo. Conceitos básicos da óptica geométrica. Primeiro conceito básico é sobre a luz. Afinal de contas, a personagem principal desse assunto é a luz. Então, nós temos que observar o conceito de raio de luz. O raio de luz nada mais é do que um segmento de reta, como vocês estão vendo aí, um segmento de reta orientado que vai nos mostrar, nos indicar a direção e o sentido da propagação da luz. Então, a luz, que é a nossa personagem principal. Então, esse raio de luz é este segmento. Cada segmento desse representa um raio de luz. Na prática, é impossível individualizar apenas um raio, mas nós precisamos desse conceito de raio de luz para trabalharmos com fenômenos que virão a seguir. A representação de raios de luz. Feixe. Você consegue enxergar a luz? Não. Você não consegue enxergar a luz. A luz, ela se propaga. O trajeto, pelo menos, da luz só pode ser visto se houver partículas suspensas no ar. Se não tiver partículas suspensas no ar, você só vai ver o ponto de onde está saindo e o ponto onde está atingindo, chegando. Tá? Observem aí que quando você tem vários raios de luz, temos então feixes de luz. Então, os feixes de luz nada mais são do que um conjunto de raios. Observem que nós temos 3 tipos de feixes aí. O feixe cilíndrico ou paralelo, o feixe cônico convergente e o feixe cônico divergente. Feixe de luz convergente. Observem que os raios, todos eles direcionam para um único ponto. Feixe de luz divergente. Observem que os raios saem de um mesmo ponto e divergem, se movem, se deslocam ou se propagam em direções diferentes. Observem que um exemplo aí é o farol do automóvel, o farol do Fusquinha, como vocês estão vendo, né? Ele projeta ou faz com que a luz se propague num feixe divergente. Bom, para ter luz, tem que ter fonte de luz. Observem que as fontes de luz, elas podem ser caracterizadas quanto às dimensões e quanto à natureza. Quanto às dimensões, nós temos as fontes pontuais. As fontes pontuais são aquelas em que o tamanho, as dimensões são desprezadas em relação à distância que a separa do observador. As fontes extensas não podem ter o tamanho desprezado. As fontes pontuais, nós temos como exemplo as estrelas, quando vistas daqui da Terra. Então, à noite, sem nuvem, quando você olha para o céu, vê pontinhos no céu. Já a lâmpada, por exemplo, a lâmpada fluorescente de uma sala de aula,
ela é uma fonte extensa. Seu tamanho não pode ser desprezado. Para ter luz tem que ter fonte primária ou secundária. A fonte primária é aquela que emite a própria luz, né? A chama da vela, as estrelas, não é uma lâmpada acesa. As secundárias são os outros objetos que você consegue enxergar, porque eles refletem a luz que está chegando nele, né? A luz incide e reflete e chega até seus olhos. Esses objetos são fontes secundárias, como o corpo humano, não é? A lua, a cadeira, a mesa e por aí vai. Observem aí as fontes pontuais, as estrelas, quando vistas no céu, né? São pequenos pontinhos para nós, embora saibamos que essas estrelas, muitas delas são gigantescas. Aqui são fontes extensas, né? Observem que o Sol ali, em relação à distância que o separa da Lua, produz eclipse. Observem a figura lá em cima, no canto superior direito, que nós temos ali formação de sombra, cone de sombra e penumbra, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Bom, a fonte primária, observem na figura aí, né? Ela produz a própria luz, pode ser incandescente, como as estrelas quentes, ou luminescente, fria, como a lâmpada que tem aí na sua casa, lâmpada fria, luminescente, tá? As secundárias são, por exemplo, a Lua, são corpos que apenas refletem a luz que vem de outras fontes. Observem os exemplos, né, de fontes primárias e secundárias. Bom, quanto aos meios de propagação, tá? Nem todos os meios permitem que a luz se propague. Aqueles meios chamados meios transparentes, eles permitem a propagação regular da luz, né? Uma camada fina de água limpa, de ar puro, de vidro liso, são meios transparentes, onde a luz se propaga dentro ou através deles com muita facilidade, permitem uma visão nítida. Já os meios translúcidos não é? Como papel manteiga, aquelas portas jateadas, o vidro leitoso, permitem que você saiba que há alguém do outro lado, por exemplo, mas não permite ver detalhes, ok? E o meio opaco, como o nosso corpo, o corpo humano, não permite que a luz atravesse. Uma parede de concreto também, né? Madeira também. São chamados meios opacos porque não permitem a propagação. Transparente. Observem os exemplos aí de meios transparentes. Já os meios translúcidos, observem que nessa figura, logo abaixo aqui no canto direito, mostra que você consegue enxergar que há algo do outro lado, só que não consegue ver detalhes,
ou seja, parte da luz consegue atravessar, mas não toda ela. Né? Observem esses exemplos aí, essas portas, vidro leitoso, né? As portas que são jateadas. Os meios opacos não permitem a propagação da luz através deles, como a parede, a madeira. Resumindo, nós temos essas três figuras aí, na sequência transparente, translúcido e opaco. A cor de um corpo, ela depende da luz que ele reflete difusamente, tá? Então, cada pigmento do qual o corpo foi pintado ou produzido, ele reflete um tipo de cor, tá? Uma das cores. Então, se um corpo é vermelho, é porque ele absorve as outras cores e só reflete o vermelho, tá? Então, se um corpo lhe parece verde, é porque ele absorve as outras cores e só reflete o verde, ok? Então, um blusão amarelo, ele lhe parece amarelo, porque quando exposto à luz solar ou à luz branca, que é composta de todas as cores, o que é que o blusão amarelo faz? Ele absorve as outras cores e só reflete o amarelo que chega até seus olhos, tá? Lembrando que eu falei agora há pouco do prisma, que quando a luz branca atravessa o prisma, ela se decompõe nas suas cores fundamentais. Observem aí o prisma. Vocês devem lembrar logo de Pink Floyd. Caiu no Enem. A luz branca é formada pelas 7 cores. Na sequência, Vlavavi. Observem lá no canto superior direito que as cores primárias, elas são vermelho, verde e azul. Com essas 3 cores você forma todas as outras cores. Quando junta essas 3 cores primárias, você forma a luz branca, tá? Elas são as cores fundamentais, ok? Aí você tem embaixo, no canto inferior direito embaixo, que quando um corpo vermelho é atingido por luz vermelha, por exemplo, ele vai continuar lhe parecendo vermelho. Se ele for atingido por luz branca, vai continuar lhe parecendo vermelho. Mas se um corpo amarelo ele for atingido por luz monocromática verde, o que o amarelo faz com o verde? Absorve. Ele vai lhe parecer de que cor? Preto, porque preto é a ausência de cor. Enquanto o branco é o conjunto de todas as cores, o preto é a ausência de cor. Absorve, na realidade, todas. Tá? Observem esses exemplos aí. Então, corpo vermelho atingido por luz branca vai continuar aparecendo vermelho. Corpo amarelo atingido por luz branca continua aparecendo amarelo. Branco, no branco, continua branco. Branco no preto, ele vai continuar aparecendo preto. Já um corpo vermelho atingido por luz verde, ele vai lhe parecer preto, tá? Porque o vermelho absorve a luz verde, não reflete. Se não reflete, vai lhe parecer preto. E um corpo amarelo atingido por luz azul, ele vai parecer também preto, tá ok? Então, a questão que caiu no Enem. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição de cores luz primárias, vermelho, verde e azul, e das cores luz secundárias, amarelo. Observem que o amarelo é a junção de vermelho com verde, o ciano, que é verde com azul, e o magenta, que é o vermelho com azul. Tá? Aí vem a pergunta. Na situação descrita, qual deve ser o filtro para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos?
Antes de responder, vamos fazer aqui uma pequena explanação. Observem as cores primárias no canto aí à esquerda, tá? As cores primárias são vermelho, verde e azul. Observem que quando junta duas cores, formam uma cor secundária. Observem a amarela, por exemplo, que é o vermelho com o verde. Observem embaixo o ciano, que é o verde com azul. E na lateral dele tem o magenta, aí na interseção aí do vermelho com o azul. Observaram? Então, aí nós temos essas cores, são as cores secundárias, tá? Então você tem, observem lá, que se você juntar uma cor secundária, como o amarelo, por exemplo, observem à esquerda aí, o amarelo que é a cor secundária, tá? O amarelo, lembrando que é a junção de vermelho com verde, com uma cor complementar, ou seja, aquela cor que não faz parte do amarelo, ou seja, o azul. Observe, amarelo com azul forma quem? O branco. Por que isso? Porque amarelo é vermelho com verde. Vermelho mais verde. Quando você junta o azul, formou as três cores primárias. E as três cores primárias juntas vão dar o quê? O branco. A mesma coisa com magenta. Magenta é vermelho com azul. Quando junta com o verde, vai dar o branco também. Então, toda vez que você junta uma cor secundária com aquela outra cor primária, que não faz parte dela, vai dar o branco. Ok? Então, respondendo aqui, você tem a letra D. Por que a letra D? Para diminuir a intensidade da luz verde, né? Você tem que jogar o magenta. Como o ambiente está iluminado por luz com forte composição verde, devemos usar um filtro que atenue, né, diminua a luz verde. Para tanto, o filtro deve intensificar as demais cores primárias, isto é, o vermelho e o azul. A combinação do vermelho com o azul nos remete a um filtro magenta. Então, a resposta aí é o magenta para você controlar ou diminuir ou atenuar a luz verde. Por que, Marcão? Porque magenta é vermelho com azul. Okay? Ainda no Enem, a retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá, observem que ele está falando do qual tipo celular? Dos cones. Observem nas figuras embaixo, né, que os cones eles são responsáveis para detectar as cores, tá? Vendo aqui, fazendo uma pequena explicação, cones e bastonetes. Então, aqui está dizendo que os cones eles são responsáveis pela detecção das cores. Aí, se eles são danificados, se os cones são danificados, ou a degeneração dos cones, o que vai acontecer com a pessoa? Qual o prejuízo que vai ter? A resposta é a letra A. Vai comprometer a capacidade de visão em cores. A própria questão está dizendo isso, tá? Então, os cones, que são numa quantidade menor, inclusive, eles são responsáveis para você detectar as cores, principalmente as cores primárias, vermelho, verde e azul.